como esse. E chegamos então ao nosso momento de convidar aqui ao palco o nosso palestrante, que está sentado no lugar que, de uma certa forma, representa a vontade das pessoas de quererem saber, de quererem trabalhar melhor de forma conjunta, né? Que nada mais é do que isso, o condomínio como uma representação da sua forma de trabalhar em conjunto para que as coisas funcionem. É uma micro-sociedade ali. Convidamos ao palco, então, o advogado, pós-graduado em Direito Contratual pela CEUSP, especialista em condomínios, comentarista da Rádio CBN, programa Condomínio Legal, membro da equipe Chame o Síndico do Fantástico, da Rede Globo, e autor do audiolivro Tudo que você precisa ouvir sobre condomínios. Vamos receber com uma salva de palmas, Márcio Raskoski. Pessoal, boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença, casa cheia, que bom. É a terceira vez que eu venho recentemente para cá, né, nos últimos meses. Estou bem feliz, estou ambientado já com as pessoas, já fiz um monte de amigos. A primeira vez eu vim a convite da Sicredi, né? A gente foi lá na sede da Sicredi, eu fiquei surpreso, tinha um monte de gente lá. E naquela oportunidade eu falei sobre responsabilidades legais do síndico. Depois eu fui convidado para ir no evento da Leroy Merlin a semana passada. Fiquei surpreso, porque era dentro da loja, estava lotado de gente. Eu estava com a voz horrível, mas eu tentei falar, né, do jeito que dava ali. Eu falei bastante sobre como fazer uma gestão segura, falei alguns aspectos jurídicos. E hoje, vindo para cá, eu estava morrendo de medo de não chegar na hora. Meu avião chegou aqui quase às 7, aí eu cheguei aqui tranquilamente 7h10, deu tudo certo. Eu vim hoje falar sobre o meu dia a dia, como foi o meu último mês. E aí eu na hora aqui separei, como eu vi um monte de gente que eu já vi nos outros encontros, eu preparei na hora aqui alguns assuntos novos que eu não falei em nenhum dos dois encontros, para ficar algo inédito, né? Senão as pessoas nem eu vou repetir o que eu já disse, ia ficar muito chato. Bom, para quem não veio nos outros encontros, o que eu faço da minha vida, gente? Eu respiro condomínio. Falar um pouquinho de números, números fresquinhos que eu peguei lá na minha empresa. Eu devo advogar hoje, prestar consultoria jurídica para por volta de 400 condomínios. Dentre esses 400 estão os 20 maiores de São Paulo, então condomínios gigantescos. Tem um deles em que moram 14 mil pessoas, então 4.500 apartamentos. Um deles é uma cidade, né? Um desses 400 é uma cidade. E eu presto consultoria jurídica para bastante empreendimentos. Sou síndico profissional hoje de 173 condomínios em São Paulo. Dentre esses 173, 18 tem mais de 15 torres. Então eu acho que os números que circulam pelas minhas mãos de edital de convocação e de dinheiro mesmo, eu acho que talvez é mais do que muito prefeito de pequenas cidades. É muita coisa que circula pela minha mão. Além de advogado e síndico, eu advogo nessa área há 25 anos, desde que eu me formei, mas antes de fazer faculdade, eu já trabalhava com condomínios, então passa de 30 anos o tempo que eu trabalho com condomínios. Devo fazer umas 4 a 5 assembleias por semana, dá umas 20 por mês, a cada ano umas 200 e tantas assembleias. Nos últimos 20 anos, facilmente, eu fiz umas 5.000 assembleias de condomínio, tranquilamente. Na Rádio CBN eu trabalho há 14 anos, falando sobre condomínios. É o boletim que mais recebe e-mails na rádio, que é um assunto muito popular. Na TV Globo eu trabalho desde 2004, 2003, faz 15 anos, falando sobre condomínios. Escrevo lá em São Paulo o Caderno de Imóveis no Jornal Folha de São Paulo, a parte que fala sobre condomínios. E tem uma associação de síndicos lá em São Paulo que eu fundei e presido até hoje. Então a minha vida é inteira dedicada aos condomínios, e quando eu venho nesses eventos, não é para falar como advogado, é para falar como alguém que na prática vivencia as questões de condomínio. Então eu venho aqui falar de aspectos práticos. E todo evento que me chamam eu venho, né, tento conciliar a agenda, porque é o meu dever compartilhar com as pessoas tudo que eu aprendi ao longo desses anos. Tudo que eu tenho, tudo que os meus filhos têm, tudo que eu consigo na vida é graças ao trabalho nos condomínios. Então o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir e passar adiante para as pessoas
todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo. Eu trouxe aqui para vocês, gente, eu acabei hoje, eu fiz o Jornal da TV lá em São Paulo na hora do almoço, fui correndo para o aeroporto, peguei o avião e vim para cá. Em São Paulo hoje, em média, a gente leva para chegar no aeroporto por conta do trânsito umas 2h30 até chegar no aeroporto. Então, para embarcar às 4 da tarde, você tem que sair 1h30 e olhe lá para dar certo. Então eu vim correndo, vocês vão ver que eu estou com a mesma roupa. E eu trouxe o vídeo de hoje, do jornal de hoje, para vocês entenderem mais ou menos o que eu faço lá. E aí, depois que a gente assistir o vídeo, aí a gente começa com a palestra, com um bate-papo aqui com a palestrinha, tá bom? Você consegue soltar, por favor? Sobre a convivência entre vizinhos e a vida em condomínio, quem já está aqui com a gente, Márcio Rascoski. Boa tarde, tudo bem? É isso. Se não der, não tem problema, a gente passa depois. Vamos passar depois, então, mais para frente? Vamos deixar para frente, a gente passa na frente, não tem problema. Bom, pessoal, da primeira vez que eu vim aqui, lá no Sicredi, eu falei sobre responsabilidades legais do síndico. E aí eu deixei todo mundo assustado, saindo de lá eu tive notícia que um monte de síndico renunciou. Tinha alguém estava lá? Né? Teve gente que renunciou. E aí, deu? Ah, joia, tá bom. Vizinhos e a vida em condomínio, quem já está aqui com a gente, Márcio Rascoski. Boa tarde, tudo bem? Olha, eu vi matéria de empreendedorismo. Tem muita oportunidade na área de condomínios. Pode investir, né, Adriana? É bom. E disso daí você entende muito bem, né, Márcio? Tem vários setores, né, onde as pessoas podem. Nossa, muita coisa. Todo tipo de serviço em condomínio não tem crise, né? Não fecha nunca. Precisa tocar o condomínio, né? Com as perguntas aqui que foram enviadas pelos nossos telespectadores, a Ângela está perguntando o seguinte: tem um imóvel comercial que fica embaixo de um prédio residencial. Agora, depois de muitos anos, resolveram cobrar condomínio do meu imóvel, sendo que não uso os quartos comuns do prédio e faço a pintura externa e o reparo de calçada por conta própria. Isso está certo? Aqui em São Paulo agora tem muito condomínio misto, né? Em cima tem os apartamentos, embaixo a loja. Tem que ver o que está escrito na convenção de condomínio. Vale o que está escrito na convenção. Agora, o que é importante? Que as lojas têm um relógio de luz e de água separados e algumas pequenas despesas ela participa assim. Por exemplo, o seguro do prédio. Se pegar fogo, a loja dela está incluída no seguro, então ela tem que pagar a parte dela. Mas normalmente é uma parte pequenininha. Então, se tiver na convenção do condomínio, está certo cobrar. Mas não pode ser um condomínio também em geral, É igual, por exemplo, elevador, ela não usa, não tem sentido ela pagar. Só o que ela de fato usa, que são poucas despesas. Por exemplo, o seguro do prédio. Tem que ter bom senso, né? Vamos lá, próxima pergunta da Juliana agora. Comprei um apartamento no ano passado, estava tudo certo com a certidão negativa. Só que agora disseram que houve um acidente lá em 2009 e o condomínio terá que pagar uma indenização. Sou obrigada a pagar também? Juliana, sim. Infelizmente você vai ter que pagar. Por isso que quem vai comprar um imóvel precisa tirar certidões do apartamento e do condomínio, para saber se o condomínio tem algum processo grave. Ela provavelmente não tirou e agora vai ter que pagar. Não é só no apartamento. Não, quem compra um imóvel compra a parte boa e a parte ruim também. Tá bom. O Ivo de Osasco. Meu vizinho alugou a casa para uma empresa de telefonia construir uma antena de celular. Aqui é uma área residencial. Ele pode fazer isso? Bom, alugar o imóvel, ele aluga para quem ele quiser. Agora só pode colocar antena se tiver um alvará das autoridades. Se não tiver um alvará, não vai colocar antena. Então precisa ficar de olho se tem autorização da prefeitura. Ele precisa apresentar esse alvará para os vizinhos lá? Claro, se o vizinho pedir, ele tem o dever de apresentar, claro. Tá,
Vamos seguindo em frente. Aqui não se identificou. Meu pai é zelador de um condomínio há 8 anos e sempre usamos as áreas comuns, piscina, academia, salão de jogos. Um morador falou que não temos esse direito. No regulamento não diz nada a respeito disso. O síndico pode nos proibir? Que morador preconceituoso, hein? Claro que não pode proibir. Se o pai dela trabalha lá e mora lá, eles vão usar as áreas comuns como qualquer pessoa. É o mesmo jeito, vem uma visita na sua casa passar um mês, não vai usar as áreas comuns porque é sua visita? Claro que vai. E quem mora, os filhos do zelador, claro que vão usar. Esse cara é preconceituoso, não dá bola e continua usando. Bom, daqui a pouco o Márcio volta com a resposta para a sua dúvida, portanto, manda para a gente, tá? Nosso WhatsApp, você está vendo aí, é o 94-104-2222. Então, você pode mandar também uma mensagem pelas redes sociais usando a hashtag SP1Condomínio. Márcio, isso aí, até já. Tá chegando um monte de dúvidas sobre o condomínio e o Márcio Machkowski está aqui com tudo na ponta da língua para contar para a gente. Seguindo as nossas perguntas que já estavam no telão, Ana Paula. Meu vizinho reclama do barulho quando saio com meus filhos no hall. Na última vez ele abriu a porta e xingou a minha filha pequena. Ele recebeu uma advertência do condomínio. Devo fazer um boletim de ocorrência também? Sabe o que eu não entendo? Por que tem gente que escolhe morar em condomínio e sabe que vai ter um vizinho com criança e reclama do entra e sai? Ele tem que morar numa casa isolada, né? Agora, eu acho que vale a pena ir conversar com o vizinho e tentar ficar na boa, porque vai se encontrar todo dia. Agora, se perceber que ele está ameaçando, se tem alguma coisa séria, vai na delegacia e faz pior. Que fez? Bom, Cidinha, uma moradora plantou um pé de abacate no condomínio da minha filha. A árvore cresceu muito e está cobrindo a janela do quarto do meu neto. Essa árvore pode ser retirada? Qual o procedimento? Não, gente, primeiro assim, eu acho uma delícia ter uma árvore frondosa aqui na sua janela, é uma delícia. Agora, se está incomodando muito, é melhor podar. Tirar a árvore acho bobagem, né, gente? Uma cidade cinza como essa precisa de autorização da prefeitura para podar. É porque mesmo internamente precisa dessa autorização. Claro. A gente fica... As perguntas enviadas pelos nossos telespectadores pela rede social Antônio. Existe lei específica para aluguel de apartamento por aplicativo? Como tratar isso na reunião de condomínio? Michele, esse é o assunto que mais está dando confusão em condomínio. Porque não tem uma lei específica e tem gente que adora alugar por aplicativo porque ganha uma grana, mas tem um vizinho do lado que vai ter que conviver com um monte de gente estranha. Então é um abacaxi, precisa decidir em assembleia e criar normas específicas, prédio por prédio. Esse é o caminho. É tratar o assunto e achar a melhor norma para cada tipo de condomínio. Tá, não tem a lei específica. Não tem lei específica ainda. Reginaldo, moro em condomínio de Coab há 10 anos, posso trocar a porta de entrada por qualquer modelo de madeira? A minha está ruim. O ideal, né, é que todos os vizinhos do andar tenham a mesma porta, porque senão fica horrível. Eu às vezes visito o prédio, cada um é de uma cor, é um horror, desvaloriza. Então o ideal é que todo mundo troque pela mesma cor. Mas isso também fica registrado? Isso está no regulamento, mas muita gente descumpre, viu? Carlos, o síndico do meu prédio quer me proibir de deixar minha moto na minha vaga, porque no condomínio existem algumas comuns para motos. Pode isso? Bom, se a sua vaga, se você não tiver carro, e ao invés do carro você quiser parar sua moto, tudo bem, vai ficar um espaço sobrando ali, você para sua moto. Agora, se você tiver carro e moto, aí tem que parar a moto na vaga específica para moto e não tudo junto. Mesmo se o carro for pequeno? Mesmo se o carro for pequeno, tem que parar no lugar específico. Agora, se a vaga está vazia, não tem por que proibir de parar a moto, né? Aí está pegando no pé à toa. Tá, Gabi, o que fazer quando você tem lazer no seu condomínio e mesmo assim o valor da mensalidade é um absurdo? Gente, despesa de condomínio é vaquinha. Você junta todo mundo para pagar as contas, vai participar da gestão, dá boas ideias para reduzir o custo e numa boa tenta baixar o custo. Não adianta sair falando, tá muito caro. Vai estudar, vai acompanhar e vai ajudar. Vamos para mais uma aqui? Vamos. Sidney, o síndico eleito trocou os administradores. Uma pertence a ele, a outra ele tem participação. Justificou a troca para a economia. Que bonitão, né? Claro que não pode, né? A gente reclama tanto disso na política, vai fazer em casa. Tem que ter uma concorrência e é ideal que o morador, mesmo que sendo dono de uma empresa, que ele não participe da concorrência, né? Não tem sentido você trabalhar no lugar que você mora, não é bacana. Fica mais isenção, né? Não faz sentido. Ainda mais ele troca por conta dele sem consultar ninguém. Luciano, foi aprovada uma janela na área de serviço que atende uma norma por causa do aquecedor a gás. Alguns condôminos não seguiram o projeto, que impede qualquer circulação de ar.
O que pode ser feito? Como fiscalizar? Isso é perigoso. E tem um padrão que é justamente para não ficar concentrando gás e não ter risco de explosão. Então o síndico pode vistoriar apartamento por apartamento e quem colocou a janela errada, ele dá uma notificação e dá um prazo para a pessoa tirar. Se a pessoa não tirar a janela, o condomínio pode mover uma ação judicial e o juiz manda tirar. Isso é questão de segurança e norma de bombeiro também. Como a gente falou, Márcio. Acho que pode tirar já. Valeu. Márcio, obrigada pelo Valeu. serviço. Bom, gente, você vê, né? O tema condomínio em São Paulo ele é tão latente que tem um espaço grande no jornal. Esse jornal tem 40 minutos, a gente fica acho que 11 ou 12 falando de condomínio, é bastante tempo. Porque em São Paulo tem muita dúvida, não para de construir prédio. Tem 40 mil prédios só na cidade de São Paulo, mais 20 mil no ABC. São 6 milhões de pessoas que moram em prédio em São Paulo. Em São Paulo tem que pedir autorização para tirar ou para podar. Em São Paulo tem que pedir, não sei aqui, em São Paulo tem que pedir autorização. Opa! Claro, claro. Agora, gente, o pessoal, olha, vocês não imaginam cada saia justa que eu passo, porque assim, essas perguntas eu não fico sabendo antes, todas chegam na hora, e eu tenho que bater o olho ali e responder, e as respostas precisam ser superficiais, não dá para eu me alongar muito, senão eu fico meia hora respondendo uma questão só. Quando eu acabo de responder, chegam mais 1000 e-mails de gente concordando, discordando, falando que eu falei bobagem, que eu não falei bobagem. Então assim, eu preciso ali em 4, 5 segundos de resposta, 10 segundos de resposta, achar alguma coisa que tenha bom senso, que seja algo razoável. Então, às vezes o que eu falo aqui não é exatamente da forma que tem que ser, mas é o que o tempo permite eu falar. Então sim, o síndico tem acesso, ele pode, claro, marcar dia e hora para visitar os apartamentos. Se o morador que pôs a janela errada e que está pondo os outros em risco impede a entrada do síndico, ele não vai arrombar a porta e entrar, ele vai pegar uma liminar e vai entrar com uma ordem judicial. Mas não dá para explicar tudo isso, né? Mas não é assim, para chutar a porta e entrar, mas é com uma liminar judicial ele pode. Tá? A convenção já prevê, exatamente. Eu estou com um caso agora, a gente está fazendo uma obra para individualizar o consumo de água, e por conta de um apartamento que a gente nunca consegue entrar, não termina a obra. E aí todo mundo fala, Márcio, pega um chaveiro, arruma a porta e faz a obra. Eu falo, não posso, tem que esperar o juiz dar a liminar. E aí quando o juiz der a liminar, a gente vai entrar e vai fazer. Paciência. Bom, gente, no primeiro, então eu passo muita saia justa, viu? Eu respondo ali de supetão, às vezes, eventualmente eu falo uma bobagem, também não sou dono da verdade, mas você vê que minhas respostas, elas são sempre muito práticas, né? Elas são pouco técnicas e mais práticas. Tem, sei lá, 2, 3 milhões de pessoas assistindo o jornal. Se eu falar um número de lei, falar alguma coisa, as pessoas mudam de canal. Tem que ser um negócio bem, bem prático. Bom, no primeiro encontro que eu vim aqui, eu falei sobre responsabilidades legais, que foi a hora que eu achei que muito síndico ia renunciar. E eu vou fazer um resumo bem rapidinho do que eu falei naquela oportunidade. Síndico de prédio tem 6 responsabilidades legais: civil, criminal, trabalhista, tributário, previdenciário e ambiental. Se você reunir todas as responsabilidades legais atinentes a qualquer cargo de gestão, o síndico responde por todas. São as 6. E se você esmiuçar as obrigações que o síndico tem por conta do cargo, são 143 obrigações legais, que imputam para o síndico 6 níveis de responsabilidade: civil, criminal, trabalhista, tributário, previdenciário e ambiental. Síndico de prédio tem mais responsabilidade que sócio de empresa de capital limitado, mais responsabilidade que presidente de uma companhia de capital aberto, mais responsabilidade que o presidente de associação, mais responsabilidade que o presidente de uma ONG, de uma fundação, de uma instituição. É o cargo que mais reúne responsabilidades legais. E o pior disso tudo, como eu disse no nosso último encontro, é que a responsabilidade do síndico ela é objetiva. O que significa isso? Ela é pelo cargo. Tanto importa
importa se você fez ou deixou de fazer alguma coisa. Basta estar no cargo para responder. Então acontece uma coisa ruim lá no meu condomínio. Eu estou trabalhando no meu escritório. Eu não tive ação, eu não tive omissão, mas eu respondo. Na nossa vida civil, a gente só responde por alguma coisa quando a gente tem dolo, ou seja, quando a gente tem intenção de fazer algo, ou quando a gente tem culpa. E culpa é caracterizada por negligência, imprudência, imperícia, ação ou omissão. Síndico não. Ele responde por dolo e por culpa, mas responde pelo cargo. Basta estar no cargo para responder. Por isso que eu sempre insisto que síndico tem que ter uma boa pólice de seguro, porque não é brincadeira ser síndico de condomínio. Bom, naquele nosso encontro também, que eu falei de responsabilidades legais, eu contei um monte de história, de casos que estão comigo lá no escritório, de síndico que foi preso porque cortou árvore sem autorização do órgão ambiental, de síndico que está respondendo inquérito policial, porque em algum momento ele contratou um serviço, e o serviço não deu certo e alguém se machucou. Eu contei do caso da menina que ficou com o cabelo preso no ralo da piscina e ficou tetraplégica. E a síndica, que é médica, está sendo indiciada porque a pressão da bomba da piscina estava errada. O que ela tem a ver com pressão de bomba da piscina, mas está sendo indiciada por conta disso? Eu contei um monte de história tributária, de síndico que contrata a cooperativa de trabalho ao invés de registrar os funcionários, e depois dá um monte de ação trabalhista, e depois dá um monte de responsabilidade previdenciária, trabalhista. Cooperativa é ótimo para algumas coisas, a gente está aqui num evento feito por cooperativa, mas é um fiasco para outras. Imagina, ao invés de você contratar funcionário, pagar 13º, férias, INSS, fundo de garantia, você contrata, entre aspas, um cooperado que não tem direito algum, que fica lá 12 horas na portaria, que não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem férias. Óbvio que depois ele vai entrar com uma reclamação trabalhista e vai ganhar tudo. Óbvio, vai ganhar tudo. Tudo que você economizou, você paga depois 3 vezes mais. Eu contei um monte de história, e para assustar mesmo os síndicos, mas naquela oportunidade, quando eu falei dos problemas relacionados e das responsabilidades relacionadas a ser síndico do prédio, eu também falei do que eu costumo fazer para ter uma gestão segura. E eu lembro que eu falei naquela noite, acho que uns 10 pontos, e eu vou repetir aqui, porque é sempre bom frisar o que é bom fazer, para a gente pelo menos ter uma certa blindagem, uma certa segurança na gestão de condomínio. Vocês imaginam, gente, eu sou síndico de 170. Se eu não tiver uma metodologia, se eu não tiver uma segurança, eu não ia conseguir nem dormir, eu não ia conseguir nem estar aqui tranquilo. Mas eu tenho algumas, não vou nem dizer manhas, mas são pilares de sustentação para uma boa gestão, que eu nunca abro mão. E naquela oportunidade eu falei, vou falar 10 aqui, tem uns 30, 50, 100, mas eu vou lembrar os 10, talvez que eu tenha dito. Para ser um bom síndico, tem que ser preparado, é o primeiro pilar. Síndico bom é síndico que estuda, que se prepara, que lê, que está bem informado. Está cheio? Abre o site lá, Síndico.net. Um monte de informação, você lê aquilo lá uma vez por semana, perfeito, está bem informado. Lê a convenção de condomínio do seu prédio, lê o regulamento interno, vez ou outra, dá uma lidinha no caderno de imóveis de algum jornal aqui da cidade, pronto, você está bem informado, está tranquilo. Esse é o primeiro passo. Segundo ponto para ter uma gestão segura, que eu nunca abro mão, um bom conselho, subsíndico e conselheiros. Eu faço tudo em parceria com eles, em conjunto com eles. Quando eu percebo que não tem mais sintonia entre nós, ou eu vou embora ou eles vão embora. Trabalhar sem sintonia com o conselho é guerra, é caos, não dá. Então eu sempre tento manter uma harmonia, uma sintonia, uma sinergia com o conselho. E acho que é pilar de sustentação para uma gestão segura. Porque eu não decido nada sozinho, eu faço grupo, é sempre melhor. Terceiro ponto, eu nunca abro mão de uma boa administradora. Sempre. Esse é um item que eu não economizo. Tem uma que me cobra 1.000, outra que me cobra 1.200. Certamente, eu não vou hesitar em gastar R$200 a mais ou R$500 a mais para ter uma empresa com boa estrutura, que tenha especialidade em cuidar de condomínios, que não seja um escritório de contabilidade pequenininho, disfarçado de administradora de condomínio, que seja de fato uma administradora de condomínio, que tenha sistema, que tenha gerente,
tenha departamento de compra, departamento fiscal, departamento tributário, que consiga me dar uma assessoria jurídica, pelo menos aquela mais superficial. Eu não abro mão de ter uma boa administradora. Toda vez que eu entro num condomínio, eu falo, eu vou por 60 dias testar a administradora. Se tecnicamente eu entender que ela não trabalha bem, eu vou marcar uma assembleia, vou pegar 3 orçamentos e vou trocar. Mas não vou trocar pela mais barata, vou trocar pela de melhor custo-benefício. E faz toda a diferença para o síndico ter uma boa administradora de condomínio. Quarto ponto que eu nunca abro mão, bom departamento jurídico. Tudo que eu faço, todo contrato que eu assino, toda circular que eu mando, toda notificação que eu mando, tudo tem um carimbinho do jurídico e assinatura. Porque a hora que alguém falar que eu fiz uma bobagem, eu falo, mas o jurídico me orientou, está aqui. Eu sempre digo para a pessoa, você não é síndico, você está síndico. Então por que ter risco? Por que você vai ter 2 anos na tua vida que pode te colocar talvez em risco para o resto da sua vida? Faça as coisas com segurança jurídica. Gasta lá 1.000, 2.000, 3.000 todo mês, não sei, depende do tamanho do condomínio, gasta com assessoria jurídica, vale cada centavo. Quinto ponto que eu não abro mão para fazer uma boa gestão, um bom zelador. Não sei se é esse o nome aqui, lá em São Paulo, é zelador. O cara da minha confiança, o cara operacional, o cara que vai me contar tudo o que acontece no prédio, que vai resolver, vai matar no peito e vai resolver 70%, 80%, 90% das ocorrências. Só vai chegar em mim aquilo que for realmente importante. Tudo que for operacional, ele resolve tudo. O cara preparado, que eu vou dar um monte de curso para ele, vou matricular ele um monte de reciclagem, para ele aprender e virar um bom zelador. Mesmo que ele não seja, ele vai virar ao longo do tempo. Eu não abro mão de ter um bom zelador. Sexto ponto que eu nunca abro mão na minha gestão, apólice de seguro. Gente, por que fazer uma economia porca de às vezes pegar uma apólice de seguro mais rasa, que se acontecer alguma coisa não está coberto? Para que eu preciso ser herói? Ai gente, ao invés de gastar 15.000 ao ano no seguro, eu gastei 13. E aí eu economizei 2.000 por ano, dividido em 12 meses, dá 100 e poucos reais. Dividido por 100 apartamentos, dá R$1 para cada apartamento que eu economizei, para ter uma porcaria de seguro. Se tiver um sinistro grave, nós vamos ter um trabalhão para receber. Então, boa apólice de seguro, eu não abro mão. Sétimo ponto que eu não abro mão nos meus condomínios, auditoria preventiva. Por que a gente precisa ficar se esgoelando com as pessoas para provar que a gente é honesto, que as contas estão em ordem? Eu tenho uma auditoria preventiva, é barato. E uma vez por ano, ao invés de eu falar, ó senhores, estamos aqui para provar as minhas contas, eu sou honesto, eu sou idôneo, está aqui tudo certinho, eu fico sentadinho no canto, vem o auditor, fala, senhores, boa noite, eu sou o auditor do condomínio de vocês, avaliei as 12 pastas mês a mês, recomendei algumas correções, a administradora corrigiu, está tudo dentro da boa técnica, a previsão foi cumprida, a minha recomendação é pela aprovação das contas. Em 1 minuto a conta é aprovada, não tem desgaste, não é nada pessoal, é tudo técnico, e eu não abro mão de ter uma boa auditoria nos meus condomínios. Outro ponto que eu não abro mão, já estamos no 8º ou 9º, comunicação. Síndico bom precisa se comunicar bem, e morador de condomínio é folgado. Ele acha que tem alguém para fazer tudo funcionar, e se você não informa, ele não vai atrás, ele acha que não está acontecendo nada. Então eu encho o morador de informação. Toda semana eu dou um jeito de soltar uma circular, nem que não tenha assunto, eu invento um e solto uma cartinha, para ele ver que tem vida, tem ritmo no condomínio. Uma vez por mês eu faço uma newsletter. É um jornalzinho simples, tem lá resumo das finanças do condomínio no último mês, resumo das atividades, resumo de atendimentos, evolução da conta de luz, de gás e de água, evolução da inadimplência, coloco lá a fotinho do funcionário, ó, conheça seu funcionário, ponho lá um para eles conhecerem, pego um artigo de jornal e colo lá e ponho, e uma vez por mês eu solto um jornal. Se um dia alguém falar, ah, Márcio, vocês não estão fazendo nada, você não lê o jornalzinho, todo mês a gente solta. Outro ponto que eu não abro mão na gestão dos meus condomínios, pesquisa, enquete. Eu não sei o que as pessoas querem, às vezes eu não sei se as pessoas avaliam bem ou mal o serviço. A cada semestre
eu solto uma pesquisa, uma enquete. Qual é a sua satisfação? Com os porteiros, com os faxineiros, com o zelador, com o síndico, com a administradora, com o advogado? O que você pretende no futuro para o condomínio? Você quer economia, você quer mais serviços, você quer crescer a piscina, você quer reformar a academia? Qual a sua prioridade? E aí eu consigo me programar os próximos meses baseado nessas pesquisas. E toda vez que algum bobalhão vem numa reunião e fala: Márcio, esse prédio está imundo, esse funcionário da limpeza é uma porcaria, tem que trocar, eu saco a pesquisa e falo: olha, a gente tem 73% de bom e ótimo para limpeza. Então talvez foi uma coisa pontual, vamos corrigir. Nossa, acabou. Apresenta os números, acabou, não tem, oba-oba, nada disso, está aqui os números. Márcio, nós precisamos trocar essa administradora, ela não funciona bem, porque ela me mandou um boleto errado. Olha, está aqui, 80% das pessoas estão contentes com a administradora, não vou trocar. Seu caso foi pontual, nos perdoe, nós vamos corrigir. Então eu uso muito pesquisa e enquete para ter o condomínio na minha mão. E por último, vai falar de 10 pontos que eu tenho que fazer para ficar com o condomínio seguro, para ficar na minha mão de verdade. Assembleia. Eu faço um monte de assembleia. Tem morador que até fala: puta, Márcio, de novo? Eu falo: de novo. Eu faço umas 4, 5 no mínimo por ano. Às vezes eu faço a cada 2 meses, faço meia dúzia de assembleia no ano. Porque aí, gente, eu jogo para a torcida, eu divido os assuntos com todo mundo, não fica na minha mão. E toda assembleia que eu faço, toda, sem exceção, seja ela ordinária ou extraordinária, eu coloco sempre um primeiro item, que é meu: explanação do síndico acerca da situação administrativa, financeira e jurídica do condomínio. Toda assembleia eu faço isso. Aí eu levo uma tela: gente, situação financeira do condomínio. Hoje não é para deliberar nada, é só para que vocês tenham ciência. Esse é o nosso saldo, conta ordinária, fundo de reserva, fundo de obras. Está claro? Está claro. Situação jurídica do condomínio. Senhores, temos 5 ações trabalhistas, 3 ainda não teve audiência, uma a gente foi condenado, a outra nós vamos fazer acordo. Temos 5 inadimplentes, 3 estão acionados, um está fazendo acordo, o outro a gente ainda está conversando. Essa é a situação jurídica do empreendimento. Situação administrativa. Daqui 3 meses vence a vistoria do bombeiro, daqui 1 mês tem que fazer limpeza de caixa d'água, extintor acabou de ser recarregado, está aqui, ó. Alguma dúvida? Gente, eu fazendo isso a cada assembleia, elimina, sabe? Aquele rádio peão, que os caras falam: que não tem dinheiro, fiquei sabendo que... Eu elimino um monte de boato. Então, com esses 10 pontos que eu falei aqui, resumidamente, rapidamente, eu fico com os condomínios na minha mão. E o segredo principal para a gente conseguir fazer tudo isso é uma previsão orçamentária bem feita. Gente, previsão orçamentária de condomínio é uma peça orçamentária. Precisa ter cuidado, tem técnica para fazer isso. Tem que participar o administrador, o síndico, o conselho, o jurídico, o auditor. Porque no grosso, se você pegar 10 previsões orçamentárias de condomínio, talvez 9 ou talvez as 10, vai ter lá tudo a mesma coisa. Lá em cima, despesas com salários, encargos, toda despesa com o pessoal, que vai 60% e 70% do custo. Depois as despesas com água, luz e gás, tem lá mais um valor alto. Depois despesas administrativas, contratos em geral, tudo. Ninguém coloca na previsão orçamentária consultoria jurídica, auditoria, uma previsão com um seguro mais parrudo, porque a gente não se programa lá atrás. E na hora de fazer a previsão orçamentária, a gente só pensa em não aumentar o condomínio. E às vezes, você ter tudo isso que eu falei aqui, vai implicar em 15, 20, 18, 25, 30 reais a mais, 50 reais a mais por mês para cada morador. E eles pagam felizes, se a gente souber explicar. Pagam felizes se a gente explicar por que a gente incrementou a previsão orçamentária. Tem um monte, eu acabei de assumir um prédio como síndico, porque eu, por hora, ainda sou odiado lá, mas já eles vão entender. Eles tinham uma administradora de fundo de quintal horrenda, e eles pagavam 2 mil e pouco por mês. Eu contratei uma por 4 mil, que faz muito mais serviços.
é quase o dobro, mas o escopo é muito maior. Eles não tinham auditoria e fica um oba-oba, uma baixaria no WhatsApp de um xingando o outro de ladrão, e eu vou pagar R$ 1.100 para uma auditoria por mês. Lá são 400 e poucos apartamentos, vai dar R$ 2,30 para cada um, sei lá, para ter a tranquilidade de nunca mais ninguém falar que o cara rouba, não rouba. Vai ter uma auditoria mensal, preventiva. E eles, para quê, Márcio? Pô, nós contratamos o Márcio é estrelinha, ele pegou a administradora cara, pôs a auditoria, vai valer cada centavo para eles. E eu fiz uma previsão orçamentária que eu acho mais real. E é curioso, se a gente fizer uma analogia, as pessoas não se incomodam de no final de semana lavar o carro e pagar R$ 70 para lavar o carro. Ou a pessoa vai tomar um vinho, vai jantar, toma um vinho de 200, e é bacana, é bonito. Mas se aumentar R$ 32,20 o condomínio do cara, o cara acha um absurdo. Então, é um conceito. E eu tento nas minhas assembleias explicar para as pessoas, é um conceito. É o lugar que você mora, seus filhos moram aqui, para de fazer economia porca aqui. Ao invés de pedir a pizza no domingo, pede só a pizza e não pede a coca junto, já pagou o aumento do condomínio. Eu dou uns exemplos bem desses assim, banais, até para constranger um pouco a pessoa, para ela ficar com vergonha. Sabe, de dizer para o cara, falar assim, puxa vida, a gente enche o tanque, sai 300 pau para encher o tanque, você enche toda semana. Vamos gastar 57, 80 a mais no condomínio, para ter mais segurança, para ter mais transparência, mais tranquilidade. Desta forma, a tendência é que as pessoas compreendam com o passar do tempo. Né? Claro, não é chegar lá mas se tiver um discurso bem robusto, um discurso bacana, é possível sim fazer uma gestão mais segura. E é com dinheiro que se faz, é contratando serviços. Não é simplesmente, ninguém tem uma varinha mágica, vai lá e resolve. Bom, no nosso segundo encontro, que foi na Leroy Merlin, aí eu já falei um pouquinho mais, também falei um pouquinho sobre os casos que eu cuido, e falei sobre alguns assuntos jurídicos que são bem atuais. E hoje aqui eu vou repetir alguns deles, porque talvez ali eu fui muito superficial, não consegui falar muito profundamente. Hoje eu vou pincelar de novo esses assuntos, porque eles são prementes, eles estão acontecendo agora e vale a pena a gente saber. Ainda que vocês não tenham no condomínio de vocês, mas só por uma questão de atualização mesmo. Eu vou pegar 5 temas jurídicos que eu acho que são legais a gente falar, e que eu falei um pouquinho na Leroy Merlin semana passada. Acabou de sair uma decisão judicial de São Paulo, fresquinha, saiu agora 10, 15 dias atrás, onde o juiz condenou 2 moradores a pagar cada um deles uma indenização de R$30 mil para o síndico do prédio por ilação, por comentário maldoso no WhatsApp, talvez querendo indicar que existia um superfaturamento numa obra, e o cara escreveu textualmente no WhatsApp, precisamos ficar de olho, essa obra está muito cara, hein? Será que tem 3 orçamentos? O cara começou a fazer ilação, e aí virou uma baixaria no WhatsApp, e o juiz condenou em R$30 mil para indenizar o síndico. Pô, assunto bom. Assunto bom, é jurídico, é muito recente, porque os grupos de WhatsApp ganharam força nos condomínios para ajudar. Agora, quando alguém começa a criticar a gestão e insinuar alguma coisa, gente, nós síndicos, a gente precisa aprender. A partir do instante que a pessoa colocou em xeque a nossa idoneidade, a nossa conduta, a nossa honra, é notificação para o cara mandando ele se retratar. Se ele não se retratar, é ação judicial e ação criminal. Deixa de ir lá na delegacia explicar crime de calúnia, injúria, difamação, e sabe o que acontece? Ele se retrata. Porque o cara que faz isso é covarde. Quando você manda uma notificação para ele e fala, olha, você tem 48 horas para se retratar, sob pena de boletim de ocorrência e inquérito criminal para apurar crime de injúria, de calúnia, difamação. Passa um dia e o cara fala, não, olha, eu falei no calor, quero deixar claro para todo mundo que, olha, falei no calor do momento, imagina, até gosto da gestão aqui do condomínio, puxa, eles fazem tanta coisa boa. É assim que funciona, precisa ter firmeza nessa hora. Então, acabou de sair uma decisão judicial fresca. Outra decisão judicial que acabou de sair, saiu esse ano, e que
que para nós síndicos vai ser muito bacana. Gente, nós temos hoje na nossa lei um artigo que fala sobre condômino antissocial, que é o cara que se comporta mal. Eu não sei aqui em Campo Grande, mas em São Paulo todo prédio tem um infeliz que inferniza a vida de todo mundo, sobretudo a vida do síndico. E a gente nunca teve instrumento legal, a gente nunca teve legislação para combater de frente essas pessoas. A gente tem a lei de 64, que é a lei de condomínios, que é boa, mas que ela nunca deu para a gente uma ferramenta forte para bater nessas pessoas. Noutros países, eu falei isso no nosso último encontro, e eu fui pesquisar depois para ver se eu não tinha falado besteira, mas não, os países são esses mesmo. Nos Estados Unidos, na França, no Canadá, na Argentina, a legislação permite você expulsar o cara que se comporta mal. Não é o cara que faz um barulhinho, é o cara que verdadeiramente se porta mal. Você expulsa, ele perde o direito de conviver, mas ele não perde a propriedade. Ele vai ter que vender, ele vai ter que alugar, mas ele continua proprietário, mas ele não pode habitar lá, ele não pode coabitar naquele lugar. Por uma questão de respeito à maioria, né? Senão vira a ditadura da minoria. Um cara só que determina as coisas, os outros ficam à mercê do comportamento de um só. Aqui no Brasil nunca teve ferramenta forte jurídica. Mas aí em 2002, quando mudou a lei, veio o Código Civil novo, né, que entrou em vigor em 2003, trouxe pela primeira vez uma expressão nova chamada condômino antissocial, comportamento antissocial. Mas a lei não conceituou o que é um condômino antissocial. Ela só jogou o termo. E cabe a nós, aos síndicos, aos administradores, aos advogados, achar o conceito disso. E o conceito lógico que eu achei para condômino antissocial é aquele que de forma reiterada e habitual atrapalha a harmonia e o convívio entre as pessoas. Esse é o conceito de condômino antissocial. Ele precisa agredir um dos 3 S's que compõem a tranquilidade em condomínio. S de sossego, de saúde ou de segurança. Se ele coloca em risco o sossego, a saúde ou a segurança de uma comunidade, ele tem comportamento antissocial. Esse é o conceito que eu achei para esse tipo de morador. Só que a nossa lei nova, que é essa lei de 2003, diz o seguinte, que o condômino antissocial pode ser multado em 5 vezes o valor do condomínio. Então você mexe no bolso do cara. E tem lá no próximo artigo dizendo que se ele reiteradamente tiver um comportamento antissocial, ele pode ser multado em 10 cotas de condomínio. Então penalizou bem o bolso do cara. Se o cara paga R$1.000 de condomínio por mês, ele vai tomar uma multa de 10 pau. Porra, multa de 10 mil, é óbvio, vai mexer muito no bolso dele. Só que na lei tem um parágrafo lá embaixo que diz o seguinte: a aplicação da multa por comportamento antissocial requer aprovação em assembleia com quórum qualificado de 3/4 dos proprietários. Então, num prédio com 100 apartamentos, você precisa ter 75 pessoas na assembleia, adimplentes, votando a favor de dar a multa para o cara. Sabe quando você vai dar uma multa em alguém? Nunca. É o que a gente chama, os advogados chamam de letra morta, né? É uma lei que não vai pegar nunca, porque é letra morta. Se a gente não consegue 2/3 para mudar a convenção, se a gente não consegue nunca 2/3, como é que nós vamos conseguir 3/4 para dar uma multa para um cara? Que todo mundo tem medo do cara. Quem é que vai descer lá para votar se o cara é um psicopata? Ninguém desce. As pessoas têm medo. Aí pior, esse cara geralmente, ele é o maior devedor do condomínio. Então ele já está 5 anos sem pagar a despesa de condomínio. Para ele uma multa de 10 mil vai acrescer na dívida dele de 200 que ele já tem. Quando ele perder o imóvel, paciência, ele vai embora e vai perder o imóvel. Até lá, aguenta o cara se portando mal. Eu já tive caso de comportamento social do cara pegar a câmera assim e falar: hoje vai ter festa, gente, se preparem, já me mandem a multa prévia. E ele dá risada, ele já não paga condomínio faz 5 anos, é mais uma multa que ele vai tomar. Mas saiu em Porto Alegre, agora fresquinha, uma decisão judicial, a primeira no Brasil, autorizando
a expulsão do morador do convívio por conta de comportamento antissocial. É uma decisão, se eu lembrar, eu vou disponibilizar, vou mandar para o pessoal do Sicredi, para depois mandar para vocês. Essa decisão, em resumo, diz o seguinte: a propriedade é do cara, ele pode alugar, ele pode doar, ele pode ceder, ele pode vender, ele pessoalmente não pode adentrar o condomínio em garantia da segurança das pessoas. Uma decisão recente, a primeira, talvez é uma analogia com a legislação, uma legislação comparada, né? A gente usa a legislação de outros países para poder aplicar aqui. É a primeira vez. Então, esse é um assunto bacana. Minha recomendação para quem tem um morador antissocial no prédio: aplica a multa sem assembleia, só com aval do conselho, manda as 10 cotas de multa para ele e deixa ele ter que perder tempo para contratar advogado para tentar anular a multa. E normalmente juiz de direito mora em prédio. Hoje em dia eles moram em prédio. E as sentenças judiciais têm sido muito mais coerentes, muito mais baseadas em realidade fática, em uso e costume, do que em letra fria da lei. Porque a lei é tão mal feita, os juízes sabem que é difícil aplicar a lei, assim, na acepção da palavra, né? A letra fria. Então eles são mais flexíveis hoje em dia. Se chegar a multa para o cara, e é um cara adimplente, ele vai ter que contratar advogado, ele vai ter que explicar para o juiz que não tinha o quórum, ele vai ter que explicar o que ele fez que justificou essa multa, e a tendência é esse cara dar uma acalmada. Se for uma boa pessoa, se for um maníaco, um maluco, ele não está nem aí é polícia mesmo. Bom, outro assunto jurídico que eu falei rapidamente e que vale a pena a gente comentar aqui: locação por aplicativo. Aqui, não sei se isso vai chegar muito forte, mas em São Paulo é um caos. Locação por aplicativo Airbnb, né? Você tem um apartamento e do lado do seu apartamento você mora no 21 e no apartamento 22 é de um investidor, o cara que comprou o imóvel, mas ele não mora. Tradicionalmente, o cara desse aluga o apartamento para uma família, ou para um executivo, ou para um estudante, mas aluga num contrato de locação de 30 meses, ou às vezes um contrato menor de 12 meses. Mas você vai abrir a porta do seu apartamento, você vai ver todo ano, ou por 3 anos, a mesma pessoa. Você nutre com a pessoa uma relação boa, de amizade, de tranquilidade, de ver sempre a mesma pessoa. De repente, esse investidor que é dono do apartamento do lado seu, ele percebe que alugar por mês ele ganha 2.000, mas alugar por temporada ele ganha 5. Alugar por dia ele ganha 5.000, e aí ele migra da locação tradicional para a locação por aplicativo. Aí você que mora no apartamento 21, que você tem filha, que você tem ali, né, a sua vida social, você é obrigado a conviver com 100 pessoas diferentes ao longo do ano, 150 pessoas diferentes. Aí, qual é a probabilidade de, dentre os 150, ter um pedófilo, um maluco, um psicopata? É enorme. Porque o cara vem passar um dia ou 2 e vai embora. E ele chega com um voucher do aplicativo: olha, aluguei o apartamento 22. O porteiro abre a porta, fica lá um dia e vai embora. Qual que é o compromisso desse cara com a conservação do prédio? Nenhum. Eu tenho um monte de história, gente, eu falei. De história, a gente tem vídeo, tem mais do cara fazendo xixi na piscina, do cara usando a academia, sabe? Ele não vai voltar nunca mais. Ele é só um hóspede, vai no hotel, vai no flat. Mas é um assunto duro. Mas a gente tem já algumas primeiras decisões judiciais de alguns juízes interpretando esse assunto de uma forma bacana, dizendo o seguinte: a finalidade social de um condomínio é moradia. E isso tem que ser preservado. E essas decisões judiciais proíbem, mediante decisão de assembleia do condomínio, especialmente convocada para esse fim. Já tem juiz considerando válida a deliberação de assembleia, proibindo a locação por temporada, visando preservar segurança, sossego, tranquilidade de quem optou morar num lugar e que não quer que seja transformado num hotel.
e tem decisões judiciais recentes do juiz da vara do lado, entendendo que direito de propriedade é sagrado, a pessoa pode alugar, emprestar, doar, ceder para quem ela quiser, e a limitação desse direito afronta lei federal e autorizando locação por hospedagem. Então é um assunto difícil, se não tem muito aqui ainda, vai chegar. Tenham tranquilidade que isso ainda vai chegar, é um assunto que não tem ainda, não é pacífico. Os próprios juízes ainda não sabem muito como fazer, não tem jurisprudência, porque é um assunto muito novo. Outra coisa, outro tema jurídico e último, senão não vai dar tempo de eu falar o que eu programei agora aqui para falar com vocês. O último assunto jurídico interessante e que tem boas decisões judiciais é por conta de alteração de convenção de condomínio. Gente, a nossa legislação, ela põe tanto engessamento, tantas amarras, que torna a vida em condomínio pouco dinâmica. E as coisas no condomínio, elas acontecem o tempo inteiro, mas a gente não consegue atualizar as nossas normas, porque a lei determina um quórum de 2/3 de pessoas presentes numa assembleia, o que a gente nunca alcança. Então eu estou cansado de visitar prédios que as coisas acontecem, mas o regulamento, a convenção é de 20 anos atrás. E a gente não consegue ter uma aplicação moderna, porque a lei interna do condomínio, que é a convenção e o regulamento, são lá de trás. A gente já tem decisão judicial, considerando válida a assembleia digital, que é feita por ambiente digital, em que as pessoas têm login e senha e votam de onde tiverem, e aí sim a gente consegue os 2/3. Já tem decisão judicial, e é óbvio, né? As maiores companhias do mundo, as maiores empresas do mundo, as ações são compradas e vendidas num clique. Mas para você votar, se você quer ou não quer atualizar a norma do lugar que você mora, você precisa estar lá presente, sentado no salão de festa. Não faz muito sentido. Então já tem decisão, considerando válida a assembleia virtual, desde que regularmente convocada, com regras bem definidas. Já tem decisão judicial autorizando o que a gente chama de assembleia aberta, onde você marca uma assembleia de um assunto que precisa de quórum qualificado. Você começa a assembleia num dia, encerra parcialmente essa assembleia, suspende a execução da assembleia, vai colhendo assinatura ao longo dos meses, e quando você conseguir a assinatura, você marca uma nova data para fazer o encerramento da assembleia com o quórum que você obteve e com a declaração de voto das pessoas. Já tem decisão judicial validando isso. E por último, já tem um monte de decisão judicial declarando válida a alteração de regulamento interno feito por maioria simples, sem necessidade de 2/3, mesmo que o regulamento interno esteja inserido na convenção, porque pela interpretação mais moderna da lei, o regulamento você altera por maioria simples e a convenção ainda por 2/3. Resumo da história, gente, se vocês quiserem modernizar os regulamentos, façam, porque está cheio de decisão judicial autorizando, não fiquem presos muito às questões formais. Claro, sempre vai ter um chato que vai levantar a mão, eu sou advogado, eu sei como é que é, o cara levanta a mão e fala, olha Márcio, eu sou advogado, pela ordem, eu já sei que, pela ordem, eu quero dizer que essa deliberação não tem valor jurídico, eu vou impugnar, eu falo, o senhor fique à vontade, o senhor pode impugnar, se o juiz mandar a gente cancelar, a gente cancela e faz tudo de novo, fique à vontade. Normalmente é bravata, o cara só quer falar que ele é autoridade. Esses dias, gente, eu estava numa assembleia, num prédio chique, e o cara levantou a mão e falou assim, Márcio, eu sou promotor de justiça. Eu falei, bom, aqui você é econômico, aqui não é a promotoria. Aí ele falou, não, mas a minha profissão, a minha qualificação é de promotor de justiça. Eu falei, sim, vale a mesma coisa do faxineiro aqui. Se tiver um proprietário faxineiro, vale exatamente a mesma coisa. A não ser que a gente precise de uma opinião técnica aqui de um promotor de justiça. Esses caras que dão carteirada, normalmente é advogado, infelizmente é advogado. O cara da OAB vai me matar, cadê ele? Cadê? Tá aqui. Ele se apresentou aqui no começo para mim, é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Direito Condominial da OAB aqui. Tá ali, ó.
Gente, eu uso sempre essa palavra, cai bem. Quando você pega um cara desse, vem com a minha esposa, vou expulsar daqui. Ser humilde cai bem. Aí eu falei, olha gente, eu com toda humildade, puxa vida, eles só tem a gente aqui há tanto tempo. A moça teve um problema mesmo por e-mail, chama Gabriela, gente. Eu falei, Gabriela, de fato, pô, você não precisava ter entrado nessa discussão, mas olha, as contas estão em dia, a gente não tem um processo trabalhista, eles nos atendem bem, eu como síndico me sinto bem atendido. Ô gente, vamos dar uma chance, vamos seguir ele. Mas assim, votação esmagadora para continuar administradora. Um cara arrogante lá, bobão, até hoje está lá, tem que fazer reunião com a moça da administradora. Então, quando eu pego um morador desse, eu sou humilde e eu jogo para a torcida. Nem você, nem eu. Vamos ver o que as pessoas acham. Às vezes, né, as pessoas também já estão de saco cheio, fora, pô, às vezes dá errado. Mas nesse meu caso, às vezes dá errado. No meu caso, demissão de zelador. Eu é que não sou louco de demitir zelador que está há 20 anos no prédio. Às vezes eu assumo, os caras falam, Márcio, sua primeira missão aqui como nosso novo síndico. Tem um zelador que está aqui há 20 anos. Olha, ele é viciado, ele não faz nada, ele fica dormindo, ele atua como corretor, ele ganha a bola, ele faz isso, tem que mandar ele embora. Eu marco logo em seguida, discussão e deliberação sobre redução de despesas. Coloco demissão. Aí eu falo, olha, nós estamos aqui reunidos, porque tem uma recomendação do conselho para a gente dispensar alguns funcionários, dentre eles o fulano de tal, eu já põe o zelador lá, e eu que vou tomar a medida impopular. Então eu uso bastante essa manha de jogar para a Assembleia, com bastante humildade. Moradores folgados e imediatistas versus a minha prontidão e o meu senso de urgência. O que eu percebi, e diferente de vocês, talvez muitos aqui, ou a maioria, são síndicos só do lugar onde moram. Então, claro, vocês não têm o compromisso que eu tenho de ter prontidão, mas para alguns aqui que são síndicos profissionais, ou para quem quer ser um ótimo síndico do lugar que mora, eu considero essas duas palavrinhas, para tratar dos folgados e dos imediatistas, eu considero elas muito importantes. Prontidão e senso de urgência. E aí eu coloquei 2 exemplos. Prontidão. Eu sou síndico de um condomínio que chama Passeio e quebrou o portão. Quebrou o portão, o motor do portão quebra. O cara me liga. Depois de tudo isso, eu queria mostrar as mensagens para vocês, porque tudo que eu estou falando, eu fui escrevendo aqui, olhando no meu celular, resgatando os casos recentes aqui. O cara me manda uma mensagem, 11h30 da noite. Márcio, sou um morador do apartamento tal do Passeio. Nosso portão está quebrado. O que vai acontecer se sofrermos uma invasão ou um assalto? Pô, às 11h30 da noite, eu mostro a mensagem do cara. Eu prontamente, o morador, adoro fazer isso, gente. Prontamente. 3 minutos depois eu respondi assim, ô, fulano, tá, boa noite, tudo bem? Não é fácil, né? O portão vive quebrando. Não é mesmo? O cara vai ter que me responder alguma coisa. Fique tranquilo, já acionamos a empresa por e-mail. Amanhã, no primeiro horário, eles estarão aqui. Ponto. É prontidão. Eu não tenho mais nada. Eu posso largar minhas coisas e ir lá consertar o portão. E nem a empresa do Zezinho que conserta o portão não tem o serviço 24 horas também. Paciência. Eu tive um atendimento pronto, eu tive prontidão, mas não dá para fazer mais nada. Outro caso que eu separei, que aí é senso de urgência, aí sim, e é a diferença que eu tento ter o discernimento, eu tenho que ter um bom senso para entender quando eu tenho que ter prontidão e quando eu tenho que ter o meu senso de urgência aguçado. Eu sou síndico de um outro prédio que chama Dolce Vita. E o Dolce Vita é um condomínio que é num quarteirão inteiro, tem vários apartamentos de altíssimo padrão. E tem um dos postos, assim, lá, sei lá, o pessoal tem Rolex em casa, o pessoal tem provavelmente um monte de coisa de valor em casa, os carros são caros, tudo. Lá no Dolce Vita é tudo assim, bem chique mesmo. E a gente teve um portão que a gente chama de P2, que é um portão que fica numa rua lateral, que é bem escura, e ele quebrou. E aí, como ele é pesado, a gente teve que deixar o portão aberto para durante a noite os moradores entrarem e saírem, para de manhã consertar, ou no outro dia consertar. Ah, eu não tive dúvida, por senso de urgência, eu liguei para a empresa que fornece os funcionários, falei, ó, me coloca um homem extra, em pé, a noite inteira na porta, na frente do portão.
Aí, esses caras que são folgados, imediatistas, o que vai fazer? Eu vou pôr um segurança lá, daqui meia hora ele está lá. E aí ele chega, aí pronto. Para aquele cara imediatista, eu tive senso de urgência, eu coloquei um homem extra, fiz minha parte. Isso vale para síndico de prédio mais chique, e a gente justifica para a pessoa, ela tinha que gastar R$300 a mais na nota da empresa, porque mandou um homem extra aqui uma noite, foi necessário. Pessoal, Márcio, legal, boa providência que você tomou. Então eu tenho bastante senso de urgência quando necessário. Moradores, condôminos desafiadores. Aí é o outro lado, quando o cara desafia, aí é a hora que eu tenho firmeza. E por mais que eu seja um síndico gentil, cordial, conversador, às vezes, né, dentro do que eu falei aqui, às vezes um pouco liberal, baseado mais no dinamismo do que na letra fria, mas eu tenho que ser firme quando necessário. E aí eu separei 2 exemplos bacanas que talvez ilustram bem quando o cara me desafia e a hora de eu, como síndico, como responsável legal, ser firme. Caso do cachorro do condomínio Vila Parque. Pô, tem um cara que tem um pitbull e ele anda com o cachorro solto, do lado dele. Anda do lado dele, cachorro bonzinho, bonitinho, na opinião dele. Vai saber se esse cachorro resolve sair correndo e pegar o pescoço de uma criança e matar. Você vai saber. Eu não entendo nada de cachorro, mas tem lei dizendo que tem que ter focinheira, que não pode andar sem coleira. O cara tá lá, anda. E aí é um cara desse tamanho, tatuado, enorme. Se eu ligo pro zelador e falo, vai lá. Não dá. Gente, sem sombra de dúvidas. Primeiro, a gente ali na hora, claro, isso aconteceu uma vez, 2 vezes, na hora a gente tentou falar com ele, a gente mandou mensagem, telefonou, não adiantou. Aconteceu de novo, inquérito policial, queixa-crime, periclitação à vida, tem um crime. O cara anda com cachorro solto, ele está pondo em perigo a vida dos outros, é crime. Vai à delegacia depor. Focinheira e coleira tranquilamente, nunca mais o cara, firme. Avisa pro cara, olha, se você fizer isso de novo, além da multa que você já tomou, inquérito policial. Mas é bonzinho. Inquérito policial. E aí o jurídico, não sou eu que falo, é o jurídico que fala. A gente fez inquérito policial, ele assinou um TAC. Esse cara assinou um termo de ajustamento de conduta na promotoria, se comprometendo a nunca mais andar com o cachorro. Pronto. Porque senão ele perde a primariedade, ele vai ser condenado, vai saber se ele já não tem outra, né, na capivara dele tem alguma coisa. Então, é isso. E a festa na internet, gente. Tem pessoas, eu não sei aqui se já chegou isso, eu sempre falo quando eu vou nas outras cidades, eu viajo pelo menos uma vez por semana para Porto Alegre, eu cuido de alguns prédios lá, eu vou bastante para Porto Alegre, eu vou bastante para o Rio de Janeiro, pelo menos uma vez por semana, e eu sempre falo, tudo de ruim começa em São Paulo e a gente exporta para os outros lugares. Eu amo São Paulo, é minha cidade, é o lugar que eu moro, mas é uma desgraça, né? Assim, muita coisa ruim começa lá. Eu não sei se já tem aqui, mas em São Paulo, o que as pessoas fazem? Alugam um salão de festa para um determinado dia. Inventa lá, vou alugar para minha festa de aniversário. A pessoa começa a vender convite pela internet, é uma festa open bar, e as pessoas vão comprando. O cara tem a cara de pau de botar a lista de presença na portaria do condomínio, o porteiro ainda tem que checar, você pagou, entra, você não pagou, os caras fazem isso, direto. Estou exagerando, né? Não é o porteiro que checa quem pagou, não. Mas o cara aluga o salão por R$200 e ganha 5 mil para fazer um evento. Gente, aí nessas horas que o cara me desafia e a gente fica sabendo, firmeza, eu desligo a chave de luz e ligo 190. Sem pensar. Primeira coisa que eu faço, se a gente perceber que aconteceu isso, o cara conseguiu enganar a gente, que fez, o cara está desafiando, aí é firmeza. Sempre a gente vai lá, desliga o quadro de luz, se precisar soltar um fio, nós vamos tirar o fio e ao mesmo tempo a gente liga 190. Fala que está tendo uma arruaça no condomínio, vem a polícia, o cara que se entenda com a polícia. Aí é firmeza. Em várias situações eu faço isso. Óbvio, não por uma questão de enfrentamento, mas porque é preservar a minha responsabilidade legal. Então, toda vez que eu tenho desafiador, aí eu ajo com firmeza.
Falastrão e covarde versus claro e transparente. Quando eu encaro algum morador que é falastrão, que é covardão, o cara põe em rede social alguma ilação sobre a minha idoneidade, ou como eu tive nesse condomínio Interlagos, a gente estava na véspera de uma assembleia de aprovação de contas, um prédio com 900 apartamentos, em que cada um paga por volta de R$700 de condomínio, então dá uma arrecadação de uns 600 mil mais ou menos por mês. É um prédio que arrecada 7 milhões por ano, 7, 8 milhões por ano. Pô, o cara escreveu lá uma bobagem, solta cartinha anônima debaixo das portas, sem assinar, dizendo, olha gente, fiquem de olho, logo em breve teremos assembleia de aprovação de contas, fiquem de olho, é o nosso dinheiro, sabe essas... que o cara joga assim no ar, e aí o cara que já não gosta muito de você, que está insatisfeito com alguma coisa, já entra nesse barulho. Aí é a hora que eu sou claro e transparente, aí eu não tenho dúvida, aí eu solto uma circular, uma carta bem completa, dizendo, prezados condôminos, bom dia, em razão de correspondência sem assinatura, enfiada debaixo das portas na data de ontem, e mesmo com a tranquilidade que está tudo em ordem, vimos pela presente apresentar um resumo, vimos pela presente informar o resumo das nossas contas. Aí eu faço ponho lá todas as contas, convido os moradores para que venham à administração, olhar as contas, e lá. Serão adotadas as medidas cabíveis em face da pessoa que importunou a vida de todo mundo e acirrou os ânimos dentro do condomínio. Aí eu faço um movimento de transparência para morrer logo esse movimento que a pessoa iniciou de talvez colocar em xeque a minha idoneidade. E talvez, se ele descobrir quem é, vai para a delegacia e faz a queixa-crime de injúria, calúnia e difamação. Nessas horas, é clareza e transparência. Porque para virar bandido, gente, é com dois. Quanto prédio que eu já cuidei, que começa um movimento assim, estranho, não sei o que lá. Aí você vai numa assembleia, você se sente um pouco acuado, e às vezes é no lugar que você mora, que você é voluntário, e alguém começa a falar na rede social, fala no WhatsApp, pô, achei esquisito aquele lançamento contábil. É a hora que eu sou claro e transparente, mas muito claro. Nem que eu tenha que fazer um material dessa grossura e mandar para todos os apartamentos. E depois, às vezes, eu marco um plantão de dúvidas em razão da circular distribuída aos moradores. Circular, eu digo eu, a administradora pode ficar, ou eu mesmo, ou alguém do conselho, fica lá sentadinho no salão de festa das 10 ao meio-dia, para esclarecer dúvidas de alguém que ainda remanesceu alguma dúvida. Quando eu chego para a assembleia, o ambiente está bem mais tranquilo, provavelmente. Então é a hora que eu tenho bastante clareza e transparência. Por último, tem vezes que o morador é cauteloso demais e eu sou arrojado demais, e tem vezes que eu sou cauteloso demais e o morador é arrojado demais. E aí eu coloquei as duas situações, talvez dar exemplos práticos que ilustram bem isso. Condomínio São Martin. Acho que é São Martin que fala ou São Martin? Acho que é São Martin que fala, não é São Martin? Martin. Condomínio São Martin. É um condomínio que tem R$800 mil no fundo de reserva. Condomínio pequeno, tem lá uns 25, 30 apartamentos, e a gente tem quase R$1 milhão guardado no fundo de reserva. Pô, mandou um rapaz lá para o condomínio, que ele é craque em aplicação financeira. Ele começou com um negócio pro meu lado, falou, Márcio, que a aplicação que a gente tem aqui é um horror, não rende nada, nós temos que aplicar uma parte nisso, uma parte naquilo. Aí eu fui cauteloso. Falei, olha, o dinheiro não é seu, o dinheiro não é meu, o dinheiro é de todo mundo. Então nós vamos colocar numa aplicação conservadora, risco zero, ainda que a gente tenha uma remuneração menor do capital. Porque vai que a gente fica sujeito a algum risco de mercado, como é que a gente explica? Então nessa situação, surgiu um morador hiper arrojado e eu fui bem cauteloso, por conta da minha responsabilidade civil. Se eu me meter numa aplicação de risco e perder, quem responde sou eu, não é ele. Então é a hora que eu tenho que ser cauteloso, por preservação mesmo, por cautela, como diz a palavra. E o outro caso, esse aí foi emblemático, porque eu cuido de um condomínio que chama Duplex Life, e chegou uma reclamação, lembro até hoje, do nome do zelador, era Antônio Senna, o nome dele.
cara entrou com uma reclamação trabalhista pedindo um caminhão de dinheiro. Como sempre acontece, né? Pedindo adicional por acúmulo de função, porque ele limpava a piscina às vezes, e aí tinha que ter um adicional. Ele pediu hora extra, porque na época a gente ficava com bip. Lembra que tinha o bip? Deixava na cintura. E aí quando a gente tinha uma emergência, a gente chamava ele, e ele disse que estava à disposição do condomínio, trocentas horas por dia, então ele não dormia, não comia, e pediu um monte de horas. Acho que todo mundo já teve. O cara não dorme, não come, ele só trabalha. Pediu um monte de hora extra, pediu alguma indenização, não lembro porquê, alguém maltratou ele, enfim. A ação trabalhista típica que o cara pede 300 pau e a gente faz um acordo mais barato. Bem, posso falar que eu sou advogado também, eu posso falar mal. Tem uns colegas chatos demais. Fala a verdade. O cara vai se apresentar e não fala o nome. Ele fala, Márcio, tudo bem? Eu sou advogado. Eu falo, pois não, qual é o seu nome? Porque o cara já quer dar carteirada. E geralmente, né, tem um monte de advogado que ajuda, e tem um advogado que eu estou cheio de casos no meu escritório, de assembleia bacana que a gente faz, e que uma semana seguinte chega a notificação de um advogado para impugnar tudo que todo mundo fez. Eu não tenho dúvida quando acontece isso. Eu marco uma outra assembleia. Rediscussão do assunto deliberado na assembleia anterior, tendo em vista a notificação recebida do doutor fulano de tal, proprietário do apartamento 21. Aí eu reúno todo mundo e falo, senhores, boa noite, tudo bem? Olha, 20 dias atrás a gente deliberou tal coisa, porém eu recebi uma notificação aqui, ó, do doutor tal, vizinho de vocês, e aí por cautela, nós vamos rediscutir o assunto. Nossa, mas o cara quer se enfiar, paciência, ele não quis, né? É um direito dele, mas é um direito nosso também, rediscutir o assunto e explicar por quê. Então, no bom sentido, sem maldade alguma, às vezes tem que constranger um pouquinho essas pessoas que atrapalham, né, o regular andamento dos trabalhos, mas é com jeitinho, com delicadeza, né, do jeito que dá para fazer. Bom, pessoal, os temas jurídicos que eu queria tratar, uma pincelada, eram esses, só para resgatar aquilo que a gente falou nos últimos 2 encontros, e hoje, chegando aqui, quando eu vi bastante gente que eu já conhecia, eu sentei aqui no computador e falei, eu vou tratar de alguns outros temas, ligados, claro, ao nosso dia a dia, mas para ficar uma coisa inédita. E aí eu coloquei aqui alguns temas, acho que vocês vão gostar, acho que talvez vai casar com o que alguns de vocês vivem no dia a dia. Eu quis aqui colocar alguns adjetivos ou alguma forma de se portar de alguns moradores e a forma com que eu combato esse tipo de morador. Eu quero que no final das contas vocês saiam daqui pensando, puxa vida, eu vou fazer isso amanhã para ver se dá certo. Uma provocação para ver se vocês já fazem isso, ou para quem não faz, que façam isso, porque tem me dado bons resultados. Então, eu coloquei alguns adjetivos, alguns tipos de comportamento padrão, né, de alguns moradores. E eu vou dar exemplos. Gente, eu coloquei tudo o nome dos meus clientes, tá? Entre parênteses. Nem pode fazer isso, mas como é que outra cidade, tudo bem. Eu tenho alguns moradores, em especial nesse condomínio que eu coloquei, que chama Parkway. Eu não sei que azar que Deus tem um sapo enterrado naquele terreno. Não sei o que aconteceu, que lá juntou. O cara está filmando. Não tem nenhum parente lá em São Paulo, não, né, que mora no Parkway. Bom, lá no Parkway juntou um monte de gente sem educação. Mas tem um grupo, 2, 3 pessoas, que eles passam no limite por completo. E quando as pessoas comigo, quando eu sou síndico, quando eu tenho alguém mal educado e bruto comigo, eu sou extremamente gentil e cordial. Mas assim, ao extremo. E o que acontece lá no Parkway? E que eu consegui virar o jogo. Tem uma moradora lá chamada Amanda, que ela é terrível. Terrível. E ela, junto com mais 2, 3 moradores, eles são tão hostis, tão mal educados comigo, a ponto de me mandar um e-mail, sempre, falando assim, Márcio, quando você vai resolver o problema do vazamento não sei aonde? E eu sempre respondo, dona Amanda, boa noite, tudo bem? Realmente vazamento não é fácil, não é mesmo? Então,
estamos já tomando providências, tal, fique tranquila, aproveita e copio aqui o conselho, a administradora, eu já começo a constranger. Ela me mandou um e-mail dando uma patada, eu respondi com gentileza, com cordialidade, e copiei um monte de gente. E é natural que as pessoas vão ler e falam, nossa, mas que moça estúpida. E aí, também acho que naturalmente as pessoas vão indo pro meu lado, falam, pô, o cara é mó bonzinho, o cara é mó legal. Aí segue que essas pessoas, quando eu pergunto, e aí Amanda, tudo bem? Ela não responde tudo bem, e você? Ela fala, Márcio, quero prazos. É desse jeito, tem moradores assim, prédio de rico, prédio de pobre, e eu uso uma estratégia de ser gentil e dar tanto resultado. Esse do Parque Way, um dia vou escrever um case mesmo. Porque assim, essas meninas, elas estão tão isoladas, e as pessoas quando tem assembleia, elas naturalmente são as que mais, e as pessoas já fazem assim. Deu certo, eu faço isso com maestria mesmo. Fala, ô dona Amanda, puxa, sei como é chato, as pessoas já começam a falar assim, puta, as malucas, né? Mesmo que ela fale uma coisa bacana, ela já perdeu a credibilidade pela falta de educação. Então, eu lido com um morador mal educado, de forma provocativa até, eu sou extremamente cordial, mas copio um monte de gente. E aí a ideia é, no bom sentido, constranger um pouquinho essas pessoas, porque elas precisam ter vergonha um dia de ser assim. Não é possível a pessoa não falar bom dia, boa noite, obrigado, por favor. Não é possível mais. Então, eu uso isso. Moradores superficiais e subjetivos. E eu vou explicar o que eu considero o cara superficial, o cara subjetivo, e eu tento ser objetivo, mas aí eu sou técnico. E eu marquei aqui DNA elétrica, porque semana passada eu tive reunião de conselho nesse meu condomínio. E tem 2 conselheiros que são super briguentos, são pessoas difíceis, a gente tem dificuldade mesmo de convívio com eles. E aí, superficialmente, uma das conselheiras falou assim, Márcio, o que nós vamos fazer com essa construtora aí? Nós já gastamos 50 mil, eu estava vendo no balancete, já gastamos 50 mil com a parte elétrica, e a falha é construtiva. Aí o outro falou assim, inclusive um amigo meu que é engenheiro veio aqui, e falou que está tudo errado mesmo, precisamos processar a construtora. Aí do nada, uma reunião que a gente vai tratar do dia a dia, superficialmente, subjetivamente, já tem falha construtiva no prédio, o amigo que é engenheiro já olhou e já disse. Aí eu tecnicamente, com objetividade, mas tecnicamente, lá são 7 conselheiros, tinham mais 5 pessoas, mais administradora, eu falei, olha gente, vamos lá, esse condomínio já tem 6 anos de vida, então se tem alguma falha construtiva no quesito elétrico, já passou a garantia faz tempo, então não é hora mais, mas se vocês quiserem que a gente entre com uma ação contra a construtora, vamos embora, eu acho arriscado, porque a lei fala garantia elétrica é 1 ano, garantia de solidez é 5 anos, nós temos 6 anos, não é mais a hora. Segundo, se veio um engenheiro aqui dar um palpite, ótimo, gente, quanto mais gente ajudando, melhor. Mas se a gente quiser embasar uma ação judicial, nós vamos ter que contratar um perito, um engenheiro elétrico, um engenheiro civil, ele vai fazer um laudo, nós vamos pagar, com base nesse laudo nós vamos ingressar com uma ação judicial. Nós vamos fazer uma cotação, contratar um escritório, vamos aprovar em assembleia e vamos entrar com uma ação judicial. Se a gente ganhar, maravilha. Se a gente perder, além de gastar tudo isso, tem a sucumbência. Aí, tecnicamente, eu dei argumentos para coisa aleatória, superficial que alguém resolveu falar, mas deu 5 minutos. Márcio, talvez isso seja falta de manutenção. Pô, Márcio, você não está cuidando do prédio direito. Aí já virou para mim. Beleza. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Não, Márcio, você acha arriscado? Eu falei, acho. Se vocês quiserem, eu trago o meu jurídico aqui, eles vão falar dos riscos. Mas eu acho bobagem a gente mexer com a construtora 6 anos depois. Aí todo mundo, é verdade e tal. E ela murchou. Aí ela já quis dizer que é falta de manutenção, já não é mais falha construtiva. Porque é uma mulher superficial, uma pessoa superficial, uma mulher que gosta, sabe? Chegar na reunião e, vamos processar alguém. Aí eu sou técnico. E funciona muito bem. E ser técnico é isso mesmo, falar. Tem um amigo que falou, vamos contratar um engenheiro. Vamos entrar com uma ação, precisa de advogado. Se perder, tem 20% de sucumbência. Se for uma ação de 200 mil e a gente perder, vai dever 40.
e tecnicamente eu vou anulando essas pessoas. Isso aconteceu semana passada de fato. Formalistas, moradores ou às vezes conselheiros, mas normalmente moradores. Formalistas e burocratas. Tá cheio, gente. O cara gosta de regra, mas é formal ao extremo, é burocrata às vezes, versus às vezes a minha postura de ser mais liberal, de ser mais dar dinamismo para o prédio. E aí eu separei 2 exemplos recentes que eu tratei no meu escritório, que assim, nos 2 tinha um advogado chato que levantou a mão e a gente conseguiu ali resolver o assunto. Locação do apartamento do zelador. Gente, eu estava num prédio que tem um apartamento do zelador vazio, nunca ninguém usou porque o zelador não mora lá, o zelador chega, trabalha e vai embora. E aí surgiu uma ideia, vamos alugar o apartamento do zelador e fazer renda. A gente estipula lá um valor razoável de locação, ele vai aderir, né, às normas todas do regulamento interno e vai morar uma família lá. Pô, dá para alugar um lugar bem... por ironia, esse condomínio é localizado em frente a um clube chique lá em São Paulo, que chama Clube Pinheiros. É um lugar caro. Alugar um apartamentinho pequenininho, custa 4, 5 mil por mês. Tem um apartamentaço de zelador lá vazio. A gente precisando de receita. Aí a gente pôs lá uma deliberação em assembleia. Discussão e deliberação sobre o valor de locação do apartamento de zelador. Na hora levantou um cara e falou: Márcio, vocês estão mudando a destinação, a finalidade de uma área comum, precisa de unanimidade. Aí eu falei: gente, puxa vida, não está mudando a destinação nenhuma, continua sendo um apartamento, só a gente vai fazer renda, vamos ser mais flexível, vamos ser mais dinâmico. No final da história, todo mundo falou pro cara: pô, para com isso, meu. Para com isso, vamos alugar, vamos fazer um bom contrato de locação, vamos pegar uma boa garantia, vamos tocar a vida. 4 mil por mês que aluga lá, pô, dá 50 pau por ano. Pô, dá para fazer um monte de coisa, né? Enfim, resolveu. E o da piscina aquecida, que eu falei no nosso último encontro, é impressionante. Eu fui num lugar que a piscina, lá em São Paulo, já é frio. Tempo é esquisito. Tem um prédio do lado do outro. As piscinas viram pedra de gelo, não dá para entrar na piscina, não bate sol, é tudo um prédio encravado assim, no outro, tem sombra, você tem que escolher a hora de tomar sol, e todo mundo querendo usar a piscina com gelo. A gente marcou uma assembleia, discussão e deliberação sobre aquecimento da piscina. Aí tinha meia dúzia lá, todo mundo feliz porque vai aquecer a piscina. O cara levantou a mão: Márcio, essa é uma obra voluptuária, e pelo Código Civil, uma obra voluptuária tem que ter 2/3, aqui não tem nem 20% do prédio, então não podemos deliberar isso hoje. Aí eu falei para ele: gente, isso é semântica pura, tá? É interpretação de texto. Na minha avaliação, aquecer a piscina é uma obra necessária. Ah, mas por quê? Porque a gente tem idosos aqui com prescrição médica para fazer hidroginástica, tem criança com bronquite que tem prescrição médica para fazer atividade na água. É uma obra necessária, não é? Aí as mães, Aí é o jeito que eu tento quebrar os formalistas com alguma interpretação diferente de texto. Eu tento ser mais liberal, mais dinâmico, naquilo que eu enxergo que não tem risco. E uma dica: toda vez que eu aprovo em assembleia um tema mais delicadinho, que tem essa discussão formal, eu aprovo e espero uns 90, 120 dias para começar a gastar. Porque é o tempo que eu vou ver se alguém vai entrar com uma ação, se algum chato vai impugnar. Passou 3 meses, a ata está registrada, está distribuída, está todo mundo ali tranquilo. Eu falo: opa, agora nós vamos executar aquilo que foi aprovado na Assembleia. Eu nunca executo logo no mês seguinte. É um tempinho de segurança. Já que eu não fui tão formalista, já que eu fui mais liberal, por segurança eu tento ter um prazo de carência, vamos dizer assim, que me dá uma certa tranquilidade. Depois, toda vez, isso, não sei vocês, mas eu no meu dia a dia, direto eu lido com um morador arrogante, e que, arrogante mesmo, assim, que manda eu trocar um fornecedor, tem que mandar esse porteiro embora, ele me tratou mal. Pô, o cara tá lá faz 15 anos, o cara tem uma profissão do inferno, fica lá 8, 12 horas fechado num cubículo, apertando botão. Talvez ele até tratou mal mesmo, mas assim, toda vez que eu tenho um morador arrogante, eu tenho uma postura como síndico de extrema humildade.
eu falo assim, puxa, o senhor tem razão, mas vamos resolver isso, não vamos mandar embora não, vamos treinar esse cara, vamos melhorar ele, puxa, ele está aqui com a gente faz tanto tempo. E aí eu separei um caso de um condomínio que chama Malbec, um condomínio que eu cuido lá, tem um bairro em São Paulo que os condomínios todos têm nome de vinho, e um deles chama Malbec, e esses dias, a gerente da administradora, o pessoal da alternativa está aqui, né? Imagina que às vezes o teu gerente se indispõe com o morador. Acontece. A gerente da administradora é um amor. Uma moça super dedicada, trabalha direitinho. E ela se indispôs com a esposa de um conselheiro. Pô, deu uma briga, discutiram por e-mail. O conselheiro virou para mim e falou, Márcio, tem que trocar imediatamente a administradora. Desrespeitou minha mulher, porque a gente é dono. E ela é funcionária. Eu falei, não, eles são prestadores de serviço, né? Vocês são proprietários, ela é prestadora de serviço, mas a moça trabalha bem. Não, eu quero que troque, eu exijo que troque, porque aí os outros conselheiros já começam, eu vou na humildade, vou falando. E nesse caso em especial, eu não consegui ter uma convergência com o conselho. E aí eu falei, gente, nem vocês nem eu, nós vamos marcar uma assembleia. Discussão e deliberação sobre eventual troca da atual administradora. Chegou na assembleia, o cara pegou o microfone e falou, olha, meu nome é tal, eu que recomendei a troca da administradora, já não vem nos atendendo bem mesmo, mas a gota d'água foi que aconteceu isso, desrespeitou minha esposa. Eu peguei o microfone e falei, olha gente, eu com toda a humildade do camarada, eu fiz uma assembleia, como eu não tenho autonomia como síndico para decidir sozinho, eu fiz uma assembleia, e aí a assembleia tem advogado no prédio, o advogado ponderou, foi o advogado da administradora, que é um cara mais craque trabalhista do que eu, e aí a gente chegou à conclusão de fazer um acordo com o Senna, acho que eu não lembro se foi 20 mil ou 25 mil, era o limite que eu tinha pela assembleia. E eu cheguei na audiência, não falei logo de cara, ó, posso fazer isso. Começou aquele mercadão de peixe, que é a audiência trabalhista. O cara pediu 200 mil, eu ofereci 1.500, aí ele baixou de 200 para 100, eu subi de 1.500 para 10, vai aquela história, vai indo. Final das contas, a gente chegou numa proposta eu não sei quem aqui já foi em audiência trabalhista, mas chega uma hora que o juiz se enche, ele pega uma calculadora assim, ele finge que está fazendo umas contas, e aí ele fala, olha, a proposta do juízo é tanto, que é uma coisa boa que os juízes fazem. Ele faz uma conta meio salomônica, sabe? Ele pega 100, pega 10, soma 100 com 10, dá 110, e ele fala 55. Que é conta salomônica que a gente chama. Isso acontece muito e é uma boa postura que o juiz tem. Né? Porque ele precisa se livrar, é um processo a menos para ele julgar, para descongestionar o poder judiciário, é tudo positivo. E aí o juiz fez a tal conta salomônica e deu muito mais do que eu tinha alçada para fazer um acordo. Só que eu percebi na hora, eu falei assim, puxa vida, tá bom esse acordo, tá bom, porque também, né gente, é o imponderável, porque a Assembleia me deu um limite, a ação tem um risco de 300, eu talvez vou fazer um pouquinho mais, vou eliminar um risco, e talvez eu vou tomar um pito lá dos moradores, vou tomar uma bronca, e aí eu fui arrojado, o condomínio foi mais cauteloso, eu não fui cauteloso, e eu celebrei o acordo com um valor bem maior. E dei a notícia de forma positiva. Falei, olha gente, logo que acabou a audiência, eu mandei um e-mail, ó pessoal, tudo bem? Olha, felizmente foi tudo bem, eu podia ter pedido uma suspensão do processo, talvez, mas trabalhista, gente, é muito ali de momento, né? E eu achei, discricionariamente, vai um poder que o síndico tem que é discricionário, de você interpretar ali na hora, eu achei que eu devia fazer o acordo e fiz. E mandei um e-mail positivo, do meu jeitão. Ô gente, bom dia, boa noite, tudo bem? Olha, hoje tivemos audiência do Antônio, felizmente conseguimos celebrar acordo, porém foi um pouquinho a mais do que vocês me autorizaram, mas eu na hora senti por conta disso, foi uma proposta do juiz, não sei o que lá, e mandei um e-mail. Putz, começou a pipocar, pô Márcio, você não podia, você não tinha autonomia, não sei o que lá, fui destituído. Eu fui destituído do condomínio, eu tenho uma ação judicial correndo, eu acho que eu vou ganhar essa ação. Não é possível que eu vá perder essa ação.
Eu tenho uma ação judicial no condomínio me cobrando algumas coisas, dentre elas a devolução da diferença do acordo que eu fiz sem ter autorização. E a minha defesa foi: seu juiz, eu tenho autonomia, eu sou síndico, eu tenho autonomia, eu representava o condomínio naquele momento. Eu acho que eu vou ganhar a ação, mas está lá correndo. Então, eu uso bastante, às vezes, arrojo e cautela, conforme o meu feeling. Eu uso bastante o meu feeling. Às vezes ele falha, às vezes ele funciona direitinho. Esses casos aqui, gente, eu quis separar de coisas acontecendo no meu escritório, acontecendo no meu prédio. Tá? Nesse momento está acontecendo isso tudo nos meus prédios. E eu acho que o legal do nosso encontro é isso, é tratar de coisas que talvez amanhã vocês consigam também aplicar no de vocês, ou mesmo que o prédio de vocês seja uma calmaria total. E vocês vão falar: que esse louco está falando desse monte de coisa, no meu não acontece nada. Um dia vai acontecer. E talvez você vai lembrar do que eu estou dizendo. Último caso que eu quero contar, porque está no meu WhatsApp aqui, trocando mensagem. Esse eu não vou falar o nome do condomínio, porque eu cuido de um condomínio, chama Világio do... Aí o resto eu não vou falar. Esse condomínio é um dos maiores que tem em São Paulo. E lá no Világio, são 1.100 apartamentos. Cada apartamento paga acho que uns 4.500 de condomínio. Então é um condomínio que arrecada uns 5 milhões e meio por mês. Por ano, é uma empresa de 70 milhões. É uma baita empresa. Se eu contar quanto eles me pagam para advogar para esse prédio, eu tenho até vergonha. Devia me pagar uma nota, né? Mas me pagam... O síndico lá ganha, é um síndico contratado, chama Paulo. O síndico lá ganha de remuneração, acho que eu falei lá na Leroy Merlin, ele ganha 22 mil de salário líquido para ser síndico. É mais que um executivo, às vezes, de uma empresa, né? Mas é porque dá trabalho mesmo. Mas bom, lá eles têm segurança terceirizada e assim, com grandes empresas. E tem uma empresa lá que fornece 100 e tantos homens para a segurança, chama Embrase. Alguém já ouviu falar dessa empresa? Empresa enorme, empresa brasileira de segurança. Ela nunca deu sinal de nada. Ela sempre foi saudável, pagava salário em dia, entregava as guias de recolhimento. Um determinado mês, ela começou a atrasar salário. Aí deu um rebuliço lá no condomínio e tal. Depois saiu no jornal no dia seguinte: falência da Embrase. Pô, a administradora não tinha como prever, a gente também não tinha. E aí começou a pipocar ação trabalhista dos funcionários da Embrase contra o tomador de serviço que é o condomínio. E nós começamos aí nas audiências e estamos fazendo acordo. A gente vai ter 100 e tantos processos, porque a gente é tomador de serviço. E se a gente não fizer acordo, a gente vai perder. E a gente está fazendo acordinho, 2 mil, 3 mil, 1.500, 5 mil, libera o fundo, faz isso, faz aquilo. E começou um movimento no condomínio, assim, quem é que vai pagar esse nosso prejuízo? Como é que o síndico não percebeu, a administradora não percebeu, o advogado não percebeu? Não dá, não tinha indício. A não ser que eles não tivessem recolhendo INSS, fundo de garantia, mas estavam. Eles faliram por outros problemas, por questões tributárias mais sérias, por questão de fornecedores. E a gente está sentindo um movimento lá, de que já vai juntar uma turma, vai pegar os 100 processos que a gente fez de acordo, vai dar $500 milhão de acordo, que a gente vai evitar 10 milhões de prejuízo, e eles vão processar a gente ainda, que eles devolvam o dinheiro ainda. A gente está estudando de fazer uma assembleia, que vai ser a próxima que nós vamos fazer, vai ser o seguinte item: ratificação dos acordos judiciais celebrados nos processos de funcionários da Embrase e revisão da previsão orçamentária para inclusão de verba para futuros acordos trabalhistas em razão da falência da empresa e tal, para a gente se resguardar. Porque senão vai sobrar para a gente a responsabilidade civil, tributária, previdenciária, trabalhista, objetiva do síndico. Olha onde chega, né? A hora que dá um problema, olha onde pode chegar. Começa a virar o canhão para o síndico, né? A empresa faliu, a gente está fazendo os acordos, o cara entra com ação trabalhista e alguns moradores começam a virar o canhão para o síndico como se ele fosse o culpado por tudo. Para o síndico, para o administrador e para o advogado. Então, é uma área que não é fácil, mas, já que a gente está dentro do Sebrae,
e é um lugar de empreendedorismo. Eu repito o que eu disse lá na Leroy. Quem tiver um dinheirinho guardado e pense em abrir um negócio, pense em abrir na área de condomínios. Porque é uma área muito bacana, paga em dia, porque se você for um prestador de serviço, os teus honorários estão previstos ali na previsão orçamentária, então você vai receber, dificilmente tem inadimplência em condomínio. Condomínio não fecha, não quebra, não tem falência, não muda de endereço, está sempre ali. E existe uma expectativa do setor de construção civil agora. Eu advogo das 10 maiores incorporadoras do país, Cirela, Iven, Tecnisa, das 10, eu advogo para 6, cuidando da parte de implantação de condomínios. Todas elas estão comprando terreno feito louco, porque nos últimos anos eles pararam de lançar muito prédio por conta da crise, do medo e tal, etc. E agora eles vão começar a lançar, e vai ter um boom imobiliário, tudo de novo, vai ter um monte de construção, e a área de condomínios de novo vai ser a que mais vai crescer. Eu tenho gente que inventou, eu falei no nosso último encontro, os caras têm uma criatividade, inventam coisa para condomínio e começa a crescer. Jardineiro, professor de educação física, cara que conserta portão, cara que cria aplicativo para condomínio, cara que mexe com seguro. Tem um corretor de seguro que estava ali da outra vez, a gente ficou amigo, tudo, ele veio hoje me contar uma história, tudo que você faz para condomínio floresce, porque é uma área muito rica, e os síndicos são muito carentes. Os síndicos não tem muita informação, né? Não tem aonde correr atrás de informação. Então, quem consegue encantar o síndico, conquistar o síndico, tem serviço que não acaba mais. E a gente está dentro do Sebrae, né? Talvez um dia falar só sobre empreendedorismo na área imobiliária, que tem, um caminhão de coisa legal para falar. Bom, gente, está muito tarde, né? 9h30 já. Desculpa aí se eu falei demais. E obrigado pela presença. Hã? Aqui 8h30. 9h30 mesmo? Ok? É isso, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade em compartilhar aqui com a gente. Que eu, como síndico dessa noite, não democraticamente eleito, mas tacitamente eleito aqui, porque eu estou conduzindo aqui, preciso dizer, pelo nosso tempo, a gente tem tempo para terminar, e tempo para acabar, e a gente precisa terminar lá no nosso hall ali. Me deu uma engasgada aqui. Você fica até as 10 horas, até o final, ou você já vai embora agora? Porque aí a gente pode fazer o seguinte, a gente elimina as perguntas agora, porque a gente precisa terminar lá, a gente conduz todo mundo para lá, para esse nosso último momento com os nossos fornecedores, todos os estantes que estão lá, e aí a gente encerra lá. Pode ser? Mas não entendi, é para eu responder perguntas, é isso? Porque a gente passaria para a questão das perguntas agora. Aqui, né? Porque as pessoas podem ir direto a você perguntar, conversar contigo nesses 10 minutinhos que tem. Tá bom. Porque a gente não vai conseguir atender a todos que têm perguntas. E são várias perguntas. Quem quer fazer pergunta, levanta a mão, por gentileza. São uma, duas. Então fica muito mais fácil ainda. Ok? Aqui ou lá? Lá. Tá bom. Pode ser? Nós encerramos então aqui esse nosso momento. Muito obrigado a todos vocês. A gente se encontra ali no hall, junto com os nossos fornecedores. Mais palmas aqui para o nosso querido Márcio.